é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferentes quando é o pai da gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Quer mais? Quer mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é muito sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente quando é o pai da gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para celebrar o Deus vivo, adorá-lo, exaltá-lo, e eu gostaria de também nesse momento, início de culto, dar os parabéns para os papais, a todos os papais da igreja. Espero que vocês tenham se alegrado com a apresentação deles, a homenagem que eles fizeram, e eu já aproveito para dar um abraço para o meu pai, pastor Carlos, Meu. e a Lília, ao Marcos, mas a todos os papais da igreja. Nós louvamos a Deus porque temos a certeza de que tudo aquilo que somos, uma grande parcela vem da educação, vem das orações, vem de tudo aquilo que eles plantaram em nossas vidas, e você também. Certamente você teve uma educação, alguém se preocupou com você, alguém o orientou, e nesse processo todo, que não parou por aqui, que ainda continua, Deus em todo o tempo esteve cuidando, para que o seu pai, a sua mãe, quem cuidou de você pudesse dar a orientação adequada, e Deus está preparando também os nossos futuros, né? Então, nas mãos do nosso Pai Celeste, nós estamos bem seguros, por isso nós queremos louvar a Ele com toda alegria. Oremos. Pai querido, Tu que és o nosso Pai, eu te louvo, ó Deus, eu te louvo pela segurança que Tu nos dá. Obrigado, ó Deus, porque fomos comprados, ó Deus, por um alto preço e nos tornamos Teu filho. Aleluia. Nos tornamos Teus filhos através do Teu único Filho que se entregou por nós. E fomos adotados e fomos aceitos. E hoje estamos aqui reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, reconhecendo que Tu és Rei, Senhor sobre tudo, ó Deus. Ó Deus, recebe os nossos louvores, ó Pai.
Deus, participa desse culto porque é para Ti. Aceita os nossos louvores e fala conosco através da Sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler com a igreja o primeiro capítulo do livro de Jó. Uma história que é conhecida por todos nós que somos crentes, todos aqueles que não são crentes, mas já ouviram falar, e tenho dito a paciência de Jó, né? Tudo se refere a esse personagem bíblico que foi provado, e todos já conhecem bem a história, mas eu queria ler o começo dessa história, no capítulo 1, que diz assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Bem, irmãos, no Dia dos Pais, lemos sobre um pai, Jó, que teve 10 filhos, sendo 7 homens, 3 mulheres. Depois de toda a prova, quando Deus restitui todas as coisas, Deus deu tudo em dobro para eles, mas deu 7 filhos e 3 filhas. Jó era um pai rico por ter tantos filhos, um pai rico por ter tantas posses, um pai rico por ter tanta bênção familiar. Os filhos, eles se reuniam, eles festejavam juntos. Hoje, e na época também, muitas vezes é tão difícil as famílias se reunirem por uma série de conflitos de interesses, mágoas ou tantas coisas. Mas a família de Jó se reunia, então ele via o quanto ele era abençoado em ter os filhos todos juntos, comemorando e comendo e bebendo. E Jó, sendo tão rico e vendo tanta prosperidade, ele não se apoiou nessa prosperidade. Muitas vezes o homem moderno, ele deixa de dormir porque se preocupa como que eu vou sustentar, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar para os meus filhos, como que eu vou criá-los. Mas Jó não tinha essa preocupação. Jó, ele certamente tinha toda a estrutura para oferecer o melhor em cultura, para oferecer o melhor em serviço, em emprego, em herança para os filhos, de forma que aparentemente, aos nossos olhos, estava tudo conquistado. Mas o que tirava o sono, que fazia Jó empenhar-se nas madrugadas, era oferecer sacrifícios a Deus por cada um de seus filhos. Ele parava, enquanto os outros estavam dormindo, ele ia e apresentava diante de Deus cada um dos seus filhos, temendo que algum dos filhos tivessem pecado. Jó reconhecia que tudo aquilo que ele tinha era obra de Deus, tanto que quando ele perde, ele disse: Deus me deu e Deus tirou. Ou seja, ele reconhecia que tudo aquilo era uma bênção de Deus. E Jó entendia também que se tinha algo que ele podia deixar para os filhos, era a bênção do Senhor. E ele não queria que de forma alguma o nome do Senhor fosse escandalizado, fosse blasfemado, ou de alguma forma Deus se entristecesse com a vida deles. Por isso ele apresentava as suas orações, os seus sacrifícios a fim de purificá-los. Jó se empenhava, mesmo tendo tudo, sendo o homem mais rico do Oriente, ele não se apoiava nisso, mas ele reconhecia que a bênção estava em Deus e se empenhava nisso. Que tenhamos esse exemplo. Eu ainda não sou pai, e um dia creio que serei, mas que possamos ter esse exemplo de apresentar todas as coisas diante de Deus, de apresentar e reconhecer que toda essa riqueza não é suficiente. O importante,
O mais importante de tudo é a bênção de Deus, é a presença de Deus. Jó reconhecia isso. Irmãos, nos dias de hoje, a sociedade, cada vez mais, ela despreza toda herança patriarcal, todos os valores familiares. Mas eu aqui diante da igreja, eu me sinto honrado estar servindo a igreja através da música, através da ministração do louvor, e vejo que tudo isso é um resultado de orações que foram colocadas diante de Deus pelos meus pais, pelos meus avós, e assim tem sido, e Deus tem aceitado, e isso tem sustentado a mim, sustentou muitas vezes e continua sustentando até hoje. Se você não teve pais ou uma família assim, não se preocupe também. Deus é o mesmo Deus e Ele está disposto a escrever uma nova história a partir de você, uma história de bênçãos. Deus tem coisas boas para aqueles que temem, para aqueles que aceitam a Jesus. Então, irmãos, continue se empenhando, continue apresentando os seus queridos, os seus entes, a sua família, a sua igreja, porque Deus recebe essas orações. E continue entendendo que por mais que possamos até galgar lugares altos, ter posições privilegiadas, nada supera a bênção de Deus. E eu gostaria de cantar com a igreja um hino que é bem antigo, mas que me lembrou quando eu estava meditando na história de Jó. Ele que era um homem justo e temia a Deus e tinha uma série de razões e esperava um encontro com Deus, mas quando esse encontro acontece, tudo aquilo que ele tinha, todas as suas garantias, todas as suas certezas, toda a sua pureza, tudo caiu por terra, porque a glória do Senhor invadiu e ele mostrou o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Mesmo em tamanha desgraça, Jó não amaldiçoou, Jó não blasfemou contra o nome de Deus. Pelo contrário, ele continuou aguardando, ele continuou esperando em Deus. Que possamos ter essa paciência, porque Deus, Ele já deu todas as provas de que nos ama. E no momento adequado, Ele se levantará também em nosso favor. Tu és bom,
teu amor não se pode resistir. Tu és luz, quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho teu perdão. És a paz, quando há medo e confusão. És real, creio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Viva estás, sobre a morte tens poder. Jesus, eu cantarei, não há igual. Jesus. Eu acho interessante na história quando Deus concede essa autorização, essa permissão ao inimigo para que tocasse a vida de Jó. Por mais que possa parecer estranho o próprio Deus concedendo essa permissão, por outro lado, isso deixa claro de que a nossa vida continua sempre no controle de Deus. Deus deu sim essa permissão, mas foi até um determinado limite, até uma determinada data, porque quando Deus disse basta, tudo mudou. Deus continua nos amando, continua lutando, não, o diabo não tem essa autorização por parte dele mesmo. Nós já vencemos essa vitória porque Jesus venceu por nós, ele venceu essa batalha. O pecado não pode mais nos destruir. Então, se alguma coisa, às vezes Deus possa vir permitir nas nossas vidas, é permissão, é prova, mas o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós estamos sim sendo cuidados por Deus e Deus está lutando por nós. Amém. Jesus.
bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas. A vitória é certa, porque nada pode ir contra a palavra do Senhor. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Sabe, a palavra de Deus é toda poderosa. Quando Deus disser, basta, sobre aquela questão na sua vida, se Ele falar, não há como alguém ir contra, não há como temermos, mas será que isso vai mesmo acontecer? A palavra do Senhor não volta atrás, a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é poderosa. Ele é o Senhor, louvemos, engrandeçamos ao nome dEle. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. E por fim, quando Deus se revela a Jó, toda a riqueza que ele já tinha tido, os filhos que ele tinha tido, as enfermidades que ele passou, as suas justiças, tudo caiu perante a presença do Senhor. Nada mais se justificava a não ser o brilho da presença do Senhor e a alegria que trazia. Que possamos ser alimentados por essa presença gloriosa quando nos reunimos em conjunto, quando estivermos nos nossos lares, quando estivermos buscando a presença do Senhor. Que essa presença seja real aí onde você está, aí onde você ajoelha, aí onde você se prostra e adora ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor.
és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração, Tu és digno, ó Deus, de receber toda a nossa oferta, ó Pai. Aceita, Deus, esses nossos louvores, aceita a nossa vida diante de Ti, ó Deus, e nos ajuda a nos moldar, ó Pai. Ajuda-nos a acertar o alvo, Pai. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações nas Tuas mãos, mas em nos determos em concentrar em Ti, ó Deus. Que venhamos estar preocupados, ó Deus, em Te encontrar, em contemplar a Tua beleza, a Tua majestade, ó Pai. Porque se estivermos contigo, está tudo bem, vai ficar tudo bem, porque Tu és o Rei de todo o universo. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Fala agora conosco através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós encerramos então esse período de louvor. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por mais um dia estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor e participarmos da ceia do Senhor. Hoje é um dia especial em que nós comemoramos o Dia dos Pais, o nosso dia, e eu gostaria de parabenizar a todos os pais que estão nos ouvindo. Eu rogo a Deus que cada um de vocês possa realmente ser um sacerdote do seu lar, alguém que cuida não só da parte material, física, mas também da parte espiritual, procurando levar a sua família, os seus filhos, ao conhecimento de Deus. E eu rogo a Deus que vocês possam exercitar o amor de uma forma tão grande pelos seus filhos, um amor muito próximo ao amor de Deus, de tal forma que vocês possam ser, para eles, referência de pai. E eles possam ter essa mesma ideia desse amor em relação ao Pai Eterno, ao nosso Deus. Eu gostaria nessa hora de fazer uma oração para todos os pais. Santo Eterno Deus, nós estamos na Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos reunidos, de estarmos com a Tua igreja, de estarmos agora, Senhor, ó Pai Eterno, Senhor, Te louvando, Te agradecendo pelo privilégio que temos de sermos pais, de termos, Senhor, os nossos filhos, de termos as nossas famílias, e queremos, Senhor, invocar a Tua bênção sobre cada pai que está nos ouvindo. Que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, ó Pai, a Tua sabedoria seja derramada sobre cada coração, ó Pai. E que, ó Deus, o Teu Espírito tome, Senhor, a cada pai, ó Deus, nas Tuas mãos e conduza por um caminho de sabedoria, por um caminho de vitória, por um caminho de integridade, ó Pai Eterno, Senhor, e que eles possam, Senhor, através do amor, ó Pai, demonstrar aos seus filhos, referenciá-los, ó Pai, a Ti, Senhor, como Pai Celeste, o nosso grande Pai Eterno, e que eles possam ser bênção nas Tuas mãos. Pai, fica com cada um dos Teus filhos, fica com suas famílias, ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje a mensagem que nós iremos trazer, eu intitulei como Não Saia de Perto do Fogo. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos, mas o primeiro texto está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 a 22. Esse texto diz respeito a uma carta que Jesus escreveu, lá no Apocalipse, para a igreja de Laodiceia. E diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, me chamou muita atenção a respeito, quando eu li esse texto, é uma igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja. É uma igreja que, como toda igreja, conhecia o plano de Deus, tinha Jesus como Senhor e Salvador e tinha experimentado a graça de Deus. Contudo, nós podemos concluir que, apesar disso, eles estavam tendo um posicionamento totalmente errado, um posicionamento em cima do muro. Eles não eram nem quentes nem frios, né? E isso, segundo Jesus, estava lhe causando náuseas, a ponto de que ele iria vomitá-la na sua boca se eles não tomassem uma providência. E essa posição dela era facilitada pelo fato de que eles tinham uma situação privilegiada do ponto de vista humano. Eles eram ricos, né? E se sentiam assim, como se não precisassem mais de nada. Eles se sentiam autossuficientes. E nós podemos nos lembrar da parábola do rico insensato que, após ter uma safra superabundante, ele intentou derrubar os seus celeiros e construí-los ainda maiores, e ainda dizer assim: olha, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Você pode conferir isso lá no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. O diagnóstico da igreja era um diagnóstico de riqueza, de autossuficiência, de independência. Mas Deus coloca o diagnóstico dele em relação à igreja. Ele diz assim: olha, diz assim aqui na palavra: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Sabe, o diagnóstico de Deus era totalmente diferente do diagnóstico que eles mesmos faziam de si. Mas só que Deus chama atenção para a sua igreja, dizendo assim: olha, eu aconselho vocês que comprem de mim ouro puro, provado no fogo, e vocês vão se tornar ricos realmente. Vocês comprem roupas também que sejam brancas, para que vocês vistam essas roupas e possam cobrir a sua nudez. Eu aconselho vocês também a comprarem colírio, para ungir os vossos olhos e para vocês enxergarem efetivamente. Sabe, eu fiquei pensando que na igreja de Laodiceia, eles viviam uma religiosidade, porém eles não tinham uma vida de comunhão, de dependência integral com Deus. Não havia intimidade, não havia aquela situação em querer saber qual é a vontade de Deus. Eles simplesmente estavam vivendo, estavam fazendo talvez obras, estavam realizando cultos, porém eles estavam distanciados daquilo que era a verdadeira vontade do Senhor. Deus me levou a pensar que, como cristãos, nós somos chamados para ter um posicionamento correto e definitivo, uma decisão de viver, colocando sempre em primeiro lugar a Cristo como Senhor nas nossas vidas. Nós somos chamados para crescermos espiritualmente, para desenvolvermos uma intimidade
crescente com o nosso Deus, de tal forma que a cada dia que passe, nós possamos ser mais parecidos com Ele. Estarmos mais ligados à videira verdadeira, de tal forma que o fluxo dessa seiva, a presença do Espírito Santo de Deus, flua através das nossas vidas e venha realmente produzir frutos para a glória do Senhor. E Deus me levou a pensar em 2 exemplos de homens que a Bíblia fala que andaram com Deus. O primeiro exemplo é lá do Velho Testamento, né? Eu acho que todo mundo, quando se fala de andar com Deus no Velho Testamento, em Gênesis, nos primeiros capítulos, eu acho que todo mundo já imagina quem é. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, nós lemos assim: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus para si o tomou. A Bíblia fala muito pouco a respeito de Enoque. Nós não sabemos detalhes da sua vida. Mas nós sabemos que, pelo que a Bíblia diz, ele foi uma pessoa normal, ele viveu a vida comum, ele teve filhos, ele teve filhas, ele se relacionou com as pessoas, mas ele teve um relacionamento profundo, e tão profundo com Deus, que, de repente, Deus o tomou para si, e a partir dali ninguém mais o viu. Detalhes nós não sabemos, mas nós sabemos que ele agradou de uma forma especialíssima o coração de Deus, a ponto de que ele pudesse ser tomado por Deus para si. Outro personagem que nós podemos falar sobre andar com Deus, nós podemos encontrar no Novo Testamento. É óbvio que poderíamos nos referenciar a várias pessoas, mas Deus me levou a esses 2 homens, né? E eu queria falar do outro personagem, que é Estevão, que foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Se nós abrirmos lá no livro de Atos, no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos que dizem assim, olha: E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era alguém que teve um encontro com Jesus, se entregou a Jesus e começou a viver uma vida com Deus. Provavelmente, eu não sei se foi no dia de Pentecostes ou depois, num dos outros, que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele realmente era alguém que era referência de estar com Deus. Porque no versículo 8 diz assim, olha: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão era alguém que tinha realmente uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega e que vivia para glorificar ao Senhor. Mas, como sempre acontece, a Bíblia diz lá no versículo 9 que levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas investiram contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno, que há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E nós vemos que esse homem, cheio do Espírito Santo de Deus, agora ele é levado, preso e levado ao Sinédrio para ser julgado.
E é muito interessante que esse homem era tão cheio de Deus que ele vai realizar a sua própria defesa. E ele vai começar a historiar tudo aquilo que aconteceu com o povo de Deus e tentar mostrar o Deus que eles serviam era o mesmo Deus que havia enviado Jesus para morrer na cruz como oferta pelo pecado, para a salvação e para a restauração do povo. Só que conforme ele estava falando, as pessoas começaram a se irritar, começaram a deixar ele falar até um certo ponto que de repente eles param e já começam a ficar incomodados. E no meio dessa prédica, ele, lá no versículo 54, ele diz assim, olha, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Deve ter sido muito difícil, né? Porque você está realizando uma defesa e você vê as pessoas cada vez com a face mais enfurecido, ainda rangendo os dentes. E naquele momento ele tem uma visão. Ele tem uma visão e ele diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E nós vamos ver que na sequência, eles começaram a gritar com grande voz, tapar os ouvidos e arremetendo-se unânime contra eles e expulsando da cidade o apedrejaram. Esse mesmo homem, Estevão, que andava com Deus, ele tinha tanto Deus no seu coração, que ele foi capaz de, mesmo sendo apedrejado, pedir perdão a Deus por aqueles que estavam apedrejando a eles, e pedindo para que Deus não lhes imputasse aquele pecado. E nós vemos aqui no versículo 59 e 60 dizendo assim, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu quero ressaltar também aqui uma coisa muito importante, porque no versículo 16, aliás, no versículo 15 do capítulo 6, quando Estevão começa a sua defesa, a Bíblia diz que então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Sabe, em Estevão, nós podemos analisar o resultado da intimidade com Deus na vida do homem. A primeira coisa é um conhecimento profundo de Deus e do plano de Deus, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a sua palavra, mais as coisas espirituais, como peças de quebra-cabeça, começam a se juntar e começam a fazer um sentido, porque o Espírito Santo de Deus nos leva ao conhecimento da sua palavra e à revelação da sua vontade. Nós vemos em Estevão que há uma transformação desse homem, porque ele, naquele momento que ele estava diante do Sinédrio, todos viram nele não o rosto de um homem, mas o rosto de um anjo, porque a glória de Deus transparecia sobre ele. E por último, nós vemos assim uma visão, ele tem uma visão clara do céu, que é a esperança maior que ele tinha, porque ele estava vendo o céu aberto, né? E o Filho do Homem em pé à direita de Deus para recebê-lo. Que maravilha! Que maravilha andar com Deus. Que experiências o homem pode ter andando com Deus constantemente. Na nossa vida cristã, quando nós vivemos com Deus e realmente
nos entregamos a Deus e colocamos Ele como primeiro lugar nas nossas vidas, a palavra de Deus se cumpre. E nós podemos achar, e eu queria levar vocês de novo ao livro de Efésios, no capítulo 1, e eu gostaria de analisar, e eu gostaria de ler o texto todo, mas para não ficar extensa a mensagem, eu gostaria que depois você lesse esse texto, o Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, né? E você lesse e visse como é lindo, como é maravilhoso, né? Aliás, o livro todo de Efésios, aliás, a Bíblia toda, né? É maravilhosa. Mas eu queria ressaltar alguns pontos. Quando nós realmente buscamos a Deus, Deus derrama sobre os seus filhos, sobre aqueles que o buscam, sabedoria e entendimento. Lá no versículo 7 e 8, diz assim: em quem, quer dizer, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência. Lá, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo orava para que os colossenses fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá visão espiritual, Deus nos dá inteligência e capacidade de vermos as coisas segundo o ponto de vista de Deus. A outra coisa importante é que quando nós buscamos a Deus, nós temos revelações de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a revelação do mistério. Ele fala assim, no versículo 9, né, e no versículo 8 e 9 ele diz assim, do 9 e 10 ele diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o apóstolo Paulo fala sobre a revelação do mistério, um conhecimento mais profundo, um entendimento que os judeus não tinham até então. Eles esperavam o Messias, mas não tinham ideia daquilo que o Senhor tinha de especial para o seu povo. E como era muito mais profundo, como havia coisas muito mais importantes a serem reveladas. E, no entanto, os judeus não aceitaram, não entenderam o propósito de Deus. Mas aqueles que buscam ao Senhor e que reconhecem Ele como seu Salvador, têm a possibilidade de entender esse mistério e entender a maravilha do grande amor de Deus para com os seus filhos. Outra coisa importante que o apóstolo Paulo fala, também aqui nesse texto, ele fala assim, olha, lá no versículo 13 e 14, ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E como uma carta selada, nós estamos preparados para sermos recebidos. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos estar gozando de todas as bênçãos, a salvação, a vida eterna que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ainda, nós podemos ver que no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, não só nós temos o Espírito Santo de Deus e fomos selados,
mas nós temos a oportunidade de nos assentar nos lugares celestiais em Cristo e gozarmos de comunhão e compartilharmos com Ele a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos desejos e podemos desenvolver um relacionamento de pai para filho. Nós podemos desenvolver esse relacionamento. Então, o crente verdadeiro, o crente que busca o Senhor, é um crente que vai estar na presença de Deus e vai comungar com o Senhor e vai conhecer cada vez mais, vai ter sabedoria, vai ter inteligência espiritual, vai ser cheio do Espírito, vai ter autoridade, porque ele conhece ao seu Deus. Não é algo estanque, algo só teórico, mas é algo de relacionamento, de experiência dia após dia. Quando nós andamos com Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais revelação nós vamos ter, maior segurança e autoridade espiritual. E sabe, uma coisa importante, o nosso coração vai estar mais aquecido. Nós vamos estar cheios do fogo do Espírito Santo de Deus, né? E é interessante também que não apenas nós vamos estar aquecidos, mas a Bíblia fala também que a nossa aparência vai ser transformada, porque assim como Estevão, viram nele o rosto como de um anjo, nós vemos também Moisés, quando ele esteve na presença de Deus, e ele saiu da presença de Deus, e a glória do Senhor era tão grande sobre o seu rosto, que brilhava, e era tão forte esse brilho da presença de Deus, que ele precisou pôr um véu, para que as pessoas pudessem olhar para ele. O apóstolo Paulo fala também que em Cristo, nós como cristãos manifestamos o bom cheiro de Cristo. Irmãos, quanto mais nós estamos na presença de Deus, maiores transformações acontecem na nossa vida. Não só do ponto de vista intelectual, espiritual, mas também até de relacionamento. Porque aquilo que Deus faz nas nossas vidas, talvez nós mesmos não enxerguemos, não sintamos como a gente anula o perfume depois de usar algum tempo, mas as pessoas que estão ao nosso lado são capazes de sentir que nós somos diferentes porque nós temos a presença de Deus. E agora, voltando aqui para o texto de Apocalipse, né, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, nós vamos adquirir aquilo que Jesus falou para a igreja de Laodiceia: ouro refinado no fogo. Porque nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos a sua palavra, nós temos revelação de Deus, nós temos comunhão com Deus, nós nos alegramos na presença de Deus. E isso faz com que o nosso coração arda, com que nós estejamos quentes, e estejamos de acordo com aquilo que Deus quer das nossas vidas. As nossas vestes se tornam brancas, porque as vestes brancas elas representam, né, uma vida de submissão, de santificação, de justiça. As nossas atitudes, o nosso modo de viver, o nosso modo de se comportar, o nosso modo de ver a vida é um modo que representa a justiça de Deus. Então, nós estamos portando vestes brancas, porque Deus está nos vestindo cada dia com a sua glória. E por último, a nossa visão é corrigida, porque dia após dia, na presença de Deus, Deus instila colírio nos nossos olhos. Nós começamos a enxergar o mundo de forma diferente. Nós começamos a enxergar as coisas espirituais de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais clara, de forma que isso faz com que a nossa esperança se torne cada vez mais forte, mais firme naquele que nos salvou. Resultado disso é que nós temos autoridade para testemunhar, autoridade para enfrentar o mundo à nossa volta. É bem verdade que assim como Estevão,
ele teve um confronto e ele chegou até a ser apedrejado, nós como cristãos, nós sabemos que não é porque nós estamos na presença de Deus, estamos cheios de Deus, que nós não vamos ter confrontos, não vamos ter problemas, não vamos ter situações difíceis. Mas mesmo em meio a situações difíceis, assim como Estevão, eu imagino ali aquele momento em que, no auge da oposição, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus, o Filho de Deus, em pé, à direita do trono de Deus, e pronto para receber. E da mesma forma, nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos ter visão da presença de Deus, nos dando consolo, nos dando conforto, nos dando força para prosseguir até o momento em que nós estaremos eternamente com Ele. Então, irmãos, nessa noite, eu gostaria de pedir a vocês que vocês reavaliassem a sua posição, porque durante todo o tempo, nós como cristãos, nós temos uma bênção muito grande, porque nós somos salvos pela graça. E a graça nos levou à possibilidade de nós desfrutarmos das bênçãos maravilhosas da presença de Deus, de assentarmos nos lugares celestiais, de comungarmos com Deus, de sermos selados com o Espírito, de conhecermos os mistérios de Deus, de desenvolvermos um relacionamento, mas nem necessariamente, nem sempre a gente faz isso. A igreja de Laodiceia conhecia tudo isso. Ela havia experimentado a graça de Deus, mas ela estava distante, porque o diagnóstico dela era um diagnóstico carnal, mas o diagnóstico espiritual era outro. Então, irmãos, o que eu quero nessa noite chamar a atenção é para que você, cada um de nós, nos questionemos. Jesus, ele não queria vomitar aquela igreja da sua boca, mas ele aconselhou para que ela tomasse determinadas atitudes, para que aquela situação pudesse ser resolvida, porque ele queria dar a vitória, que a sua igreja viesse a se assentar, aqueles que vencessem se assentariam com ele no trono, assim como ele venceu e se assentou no trono com seu Pai. Então, eu gostaria de pedir nessa noite que você parasse e pensasse: qual é o teu posicionamento? Aonde você está? Será que você continua estando meio em cima do muro, meio aqui, meio lá, não é nem frio, nem quente? Isso, se você continuar assim, me desculpe, você está causando náuseas ao nosso Senhor. E é por isso que nessa mensagem, o título dessa mensagem assim, não sai de perto do fogo. A Bíblia fala assim que o nosso Deus, lá em Hebreus, ela fala assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas é um fogo consumidor, mas é um fogo como o fogo da sarça ardente, que ardia, não consumia a sarça, mas ele é capaz de consumir o pecado, consumir a velha natureza, consumir os maus hábitos, consumir os maus objetivos de vida, mas é capaz de nos aquecer e nos tornar santos e puros para gozar da presença do Senhor. Então, o que Deus colocou no meu coração para que falasse para a igreja nessa noite: não saia perto do fogo, não saia perto da presença de Deus. Você, com a graça, você se inscreveu no curso da Universidade de Deus. Só que você vai ter que frequentá-lo. E frequentá-lo significa ir às aulas, ouvir os professores, colocar em prática, para que você possa chegar lá. E é isso que Deus está falando. Desenvolva esse relacionamento. Jesus já morreu na cruz para te salvar.
Ele já, abre assim, tem depois ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu sangue. E é pelo sangue de Cristo que você pode entrar na presença de Deus e viver uma vida de comunhão, de alegria, de conhecimento, de inteligência espiritual, uma vida que você possa glorificar ao Senhor. Então não deixe por menos. Não fique coxando entre dois pensamentos, mas se posicione. Eu quero Deus. Eu quero estar ao lado do Senhor. Eu não quero de forma alguma ser vomitado da sua boca, mas eu quero ao contrário. Eu quero estar, assim como Estevão, ele viu a glória de Deus, e como se Cristo estivesse em pé para recebê-lo, nós possamos estar preparados para o dia que o Senhor vier nos buscar. E podemos entrar nas mansões eternas e gozarmos eternamente da presença do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale muito mais dentro do seu coração. E que realmente, como igreja, nós possamos ser uma igreja quente, uma igreja cheia da presença de Deus. E que realmente o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Bem, irmãos, aqui nós estamos então para realizarmos a ceia online, talvez a última, né, que realizaremos só online, e as demais provavelmente estaremos voltando a fazer presenciais na igreja. Eu gostaria de, nesse momento, pedir para a pastora Milu que fizesse a consagração dos alimentos, do suco da vinde, do pão, para que nós pudéssemos então estar participando. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, é um grande privilégio podermos, Senhor, estar na Tua presença. É um grande privilégio, Senhor, sermos salvos por Ti, pelo sangue, Jesus, que Tu verteste na cruz, Senhor, pela Tua ressurreição, Pai, porque, Senhor, Tu subiste ao céu, estás sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, intercedendo pelo Teu povo, intercedendo pela Tua igreja, pela Tua noiva. Ó Pai, é um grande privilégio, Senhor, termos, Senhor Jesus, a salvação da nossa alma. Pai, agora estamos, Senhor, aqui em cumprimento, Senhor, ao que o Senhor falou, para participarmos da ceia, para comermos o pão que representa o Teu corpo, que foi moído ali na cruz do Calvário. Senhor, que este pão, Senhor, ao comermos, possa fortalecer o nosso corpo, possa curar as nossas enfermidades. Senhor, entra, Senhor, com cura na vida daqueles que estão doentes, Senhor. Entra com libertação, cura a alma, cura o espírito, cura fisicamente, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos, Senhor, participar com louvor da ceia. Senhor, abençoe, Senhor, esse cálice, que é o símbolo do Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, que ao tomarmos este suco, Pai, possamos, Senhor Jesus, ter, Senhor, a certeza de que o Teu sangue perdoou todos os nossos pecados e somos lavados e remidos perante o Senhor. Senhor eterno, guarda-nos, fica conosco, abençoa cada um que está participando neste momento. Senhor, que a Tua presença possa ser real em cada lar, Senhor, e que a Tua palavra possa ser viva nos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler o nosso texto, o texto em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Uma das coisas que nós teremos que fazer nos nossos próximos cultos presenciais será logo na entrada a necessidade de medir a temperatura. E dependendo da temperatura, as pessoas não vão poder entrar. Ao contrário do que na Terra, a temperatura alta é sinal de um quadro infeccioso. Em termos espirituais, a temperatura alta representa que a gente está perto de Deus. E nós esperamos que cada um de vocês possa se examinar, como diz aqui a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia do Senhor é um momento de reflexão, é um momento de reavaliação da nossa postura, da nossa conduta. E conforme nós trouxemos a palavra hoje, é o momento de nós nos reavaliarmos em termos quanto ao nosso posicionamento diante de Deus. E que nesse momento nós vamos curvar a cabeça, fazer uma oração de agradecimento e que você possa estar se questionando diante de Deus e estar pedindo: Senhor, eu quero a partir de agora, se eu não estou de acordo com a Tua palavra, que o Senhor possa me ajudar a voltar para o prumo, voltar para o lugar inicial, voltar para o centro da Tua vontade, porque certamente dessa forma nós vamos, todos que fizerem isso, todos nós teremos a possibilidade de reconsiderarmos os nossos caminhos e continuarmos a viver uma vida que louve, que glorifique a Deus e dessa forma estarmos preparados para o dia que o Senhor vier nos buscar. Amém? Vamos tomar, cada um pega o seu pão, o seu cálice, eu vou servir aqui. Curve a sua cabeça e agora, em espírito, faça uma oração de confissão, de reentrega e de submissão à vontade de Deus. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido, como sacrifício vivo que nos uniu a Ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança no Teu puro e eterno
Amém. Nesse momento, irmãos, vamos estar participando do pão, que representa, então, o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados, o suco da vida, que representa o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, é o sangue do Novo Testamento. E que nós, então, possamos estar participando com alegria, com discernimento, entendendo quem nós somos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Nós somos de Jesus, estamos aqui para glorificar o Senhor e nós iremos ao céu e estaremos eternamente com Deus. Amém? Vamos participar? Dê a mão para, se você não estiver sozinho, dê a mão para o seu irmão, seu familiar que está ao seu lado. Vamos orar. Santo Eterno Deus, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, e queremos nessa hora, Senhor, Te louvar, Te exaltar, pelo privilégio que temos, ó Pai, de através da fé que temos em Cristo Jesus, podemos, ó Pai, estar diante de Ti, chamamos de Pai, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está cuidando das nossas vidas e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite, ó Pai eterno, Senhor, o Senhor venha, ó Deus, corrigir o posicionamento de cada um de nós, teus filhos, ó Pai, para que verdadeiramente, ó Deus, cada um de nós possamos estar efetivamente no centro da Tua vontade e possamos estar ligados à videira verdadeira, ligados bem pertinho, Senhor, de Ti, ó Pai, para que, ó Deus, o fluxo da Tua seiva, da Tua presença, do Teu Espírito, ó Pai, realmente, ó Pai, flua, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, nos nossos corações e venha produzir na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja, frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor, que realmente, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, possa experimentar, Senhor, a glória da Tua presença, possa ser cheio de sabedoria, de inteligência espiritual, possa ser cheio do Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus eterno, Senhor, possa, Senhor, estar dia após dia sentado nos lugares celestiais em Cristo, Pai, contemplando a glória da Tua presença, ó Pai, selados, cheios do Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus eterno, Senhor, que a glória da Tua presença, Senhor, venha resplandecer, Senhor, na vida, Senhor, de cada um de nós, ó Pai, para que o mundo veja, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, que somos Teus, ó Pai, e que, ó Deus eterno, Senhor, através do testemunho do Teu povo, ó Pai, ó Deus eterno, Senhor, muitos possam chegar ao conhecimento da Tua palavra e da Tua grande salvação. Pai, segura cada um de nós firmes nas Tuas mãos, ó Pai. Não permita que os nossos pés venham resvalar, mas que, ao contrário, em todo o tempo, nós possamos estar sendo sustentados pelo Teu Espírito, ó Pai, cuidados, ó Pai, e que possamos, ó Pai, caminhar, Senhor, cada dia, ó Pai, mais perto de Ti, para um dia, Senhor, estarmos eternamente contigo, ó Pai, Te louvando e Te glorificando, ó Pai. E assim como Tu assentasse, ó Deus, com Teu Pai no Seu trono, que nós possamos estar contigo eternamente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Eu gostaria que todos estivessem atentos a todos os detalhes do vídeo que está orientando a volta aos cultos presenciais e que todos procurassem cumprir todas as regras para que nós possamos fazer tudo com ordem, com decência e com segurança e o nome do Senhor possa ser glorificado.
Uma boa semana a todos, que Deus abençoe e que Deus faça coisas novas, realize coisas novas na minha vida, na vida da minha família, na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Quer mais? Quer mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é muito sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Sou eu, hein? Vou deixar para O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu.